Salve, salve galera, bem-vindos aí a mais um vídeo exclusivíssimo do canal Eixo Quark. Na aulinha de hoje a gente vai dar continuidade à nossa playlist de mecânica. E bom, na aulinha passada a gente viu alguns conceitos básicos de matemática, né, que são base para o nosso estudo que a gente vai ver a partir de agora. E hoje a gente vai começar a ver um pouco mais de física, mas ainda alguns conceitos base e conceitos iniciais que a gente precisa saber. Então vamos lá. A aulinha de hoje é sobre grandezas físicas. E bom, o que é uma grandeza física? Pela definiçãozinha que está aqui, né? Grandezas físicas são propriedades mensuráveis de fenômenos, corpos ou substâncias. Tá, vamos por partes. Primeiramente, o que é uma propriedade? Propriedade é uma característica de algum corpo. Então, as grandezas físicas elas são propriedades mensuráveis, características de algum corpo que você consegue medir, que você consegue quantificar isso, né? E aí pode ser tanto de fenômenos, quanto de corpos, quanto de substâncias. Então, são propriedades de corpos, por exemplo, temperatura, massa, mas as grandezas físicas elas podem estar relacionadas a fenômenos também. Então, se por exemplo, se eu entro num carro e começo a dirigir, eu começo a ganhar uma velocidade, né? Aquele carro ganhou uma velocidade, então isso é um fenômeno, é uma propriedade de um fenômeno, né? A velocidade é uma propriedade daquele movimento. Então, as grandezas físicas, tudo aquilo que a gente são as características de tudo aquilo que a gente consegue analisar e quantificar isso, né? Então, grandezas físicas, digamos assim, são coisas quantificáveis do mundo, digamos assim. Então, seguindo por essa definição, né, vão ser propriedades mensuráveis de corpos, de fenômenos, corpos, substâncias, e aí caracterizados por um valor numérico e uma unidade de medida. Isso daqui é muito importante. Toda grandeza física, ela, além do valor numérico que ela vai ter associado a ela vai ter uma unidade de medida. O que é a unidade de medida? A unidade de medida é uma referência dentro daquela escala para a gente saber caracterizar bem do que a gente está falando. Então, um metro, por exemplo. O que é um metro? Um metro é um tamanho específico, né? É, é, o metro é uma unidade de uma grandeza de tamanho. Então, o tamanho eu posso medir em várias unidades possíveis. Se eu quiser, sei lá, definir a escala de medição Gabriel Salgado. E aí eu vou dizer que, sei lá, um Gabriel Salgado é um dedo meu. Então, sei lá, eu vou medir as coisas em Gabriel Salgado. Essa tela aqui, ela tem 2 Gabriel Salgado. Isso é uma unidade de medida. É uma definição de algum parâmetro para alguma grandeza. Então, nossa, acho que ficou vago demais isso. Mas enfim, é um parâmetro que a gente define para saber as referências de alguma coisa. Então, por exemplo, nessa minha unidade fantasiosa aqui, um Gabriel Salgado é um tamanho de um dedo meu. Então eu sei que isso daqui é uma unidade na minha escala. Mas, convencionalmente, a gente vai medir tamanho, a gente vai usar a escala de metros, né? E aí, metros, a unidade dela, é definida por esse tamanho, né? Um metro é um tamanho específico que ele é definido. Então, cada grandeza física, ela vai ter uma unidade associada a ela. Então, sei lá, comprimento é metros, mas, sei lá, temperatura, a gente está acostumado a medir em graus Celsius, mas tem outras unidades como Kelvin, por exemplo. Enfim, as grandezas físicas elas vão ter sempre uma unidade associada a elas e essa unidade ela serve para caracterizar essa grandeza física. Então, de extrema importância, é fundamental que vocês sempre tenham em mente que uma grandeza física ela vai estar sempre associada a uma unidade, porque essa unidade é o que caracteriza ela. Se eu estou falando de temperatura, eu falo 10. Eu estou com 10 de temperatura. 10 o quê? 10 graus Celsius? 10 graus Fahrenheit? Essas escalas elas são diferentes, então dependendo da unidade que eu estou usando, eu estou falando de temperaturas diferentes. Então a unidade ela serve para caracterizar a grandeza física. Então por isso que ela é tão importante. E é importante vocês terem em mente que sempre que a gente estiver falando de uma grandeza física, essa grandeza física ela vai ter
uma unidade associada a ela, que é importante para caracterizar essa grandeza física. E, bom, dando continuidade, dentro das grandezas físicas, a gente consegue diferenciar elas em dois tipos diferentes. A primeira são as grandezas escalares, e as grandezas escalares, para elas serem bem definidas, elas só precisam de uma informação, digamos assim, que seria um módulo delas, o tamanho delas. Então, as grandezas escalares, elas são aquelas grandezas que eu só preciso do módulo, do tamanho dela, e da unidade. A unidade aqui eu coloquei entre aspas, porque a unidade, como eu disse, sempre que eu tenho uma grandeza física, eu tenho uma unidade associada a ela. Então, isso daqui é para ser subtendido. Se eu estou falando de grandeza física, eu vou ter uma unidade associada a ela. Então, é importante, ela está entre parênteses, mas é porque é para ser algo óbvio, é para ser algo tomado como base aqui, né? Então, se eu tenho uma grandeza física, eu vou ter uma unidade associada a ela. E aí, dentro disso, nas grandezas escalares, são grandezas que eu vou conseguir definir elas muito bem usando unicamente um módulo delas. Então, que é um módulo é o tamanho de alguma coisa. Então, o valor numérico, né? Se eu estou falando de tempo, por exemplo, para eu definir muito bem o tempo, eu vou precisar só da grandeza numérica, né? Do tamanho do tempo. Então, sei lá, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Então, eu só preciso do valor, por exemplo, 30, e a unidade, que se eu estou falando de uma grandeza vai ter unidade, né? Então 30 segundos. Outros exemplos seriam massa, né? Massa só vou precisar falar 30 quilos, 40 quilos, e temperatura também. Para eu definir bem uma temperatura, só preciso falar o valor daquela temperatura, né? Então 30 graus Celsius, 40 graus Celsius, enfim. Só que, além das grandezas físicas, a gente tem as grandezas vetoriais. E o que é uma grandeza vetorial? Usando de exemplo um exemplo que eu dei em aula, meus alunos que estão vendo aí vão lembrar, seria o fato de que, por exemplo, digamos que eu esteja parado aqui, e aí eu falo que eu vou dar um passo, e aí eu peço para você responder onde é que eu vou parar depois que eu der um passo. E aí, dando o exemplo que eu dei, como eu dei na aula, né, a maioria dos meus alunos eles falaram que eu ia, eu ia parar aqui, né? Mas, e se ao invés de eu der um passo para frente, eu virar para o lado, e aí eu der um passo para o lado aqui, no caso, né? Eu parei em um lugar diferente, né? Então, se vocês notarem, a distância, o deslocamento, no caso, ele, além de eu precisar dizer o tamanho do deslocamento, nesse caso, um passo, eu preciso dizer o lado que eu estou dando esse passo. Então, essa é a característica principal das grandezas vetoriais. Elas, além de precisarem do valor do módulo, do tamanho delas, elas precisam também da direção e do sentido. É basicamente a orientação, né, de para onde que a gente está direcionando nesse caso, o deslocamento, mas outras grandezas vetoriais elas vão sempre apontar em outras direções, né? Então essa é a diferença primordial das grandezas escalares das grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, além do módulo, para ser bem caracterizado, eles precisam da direção e do sentido. Eu já vou explicar melhor a diferença entre direção e sentido, mas basicamente direção e sentido são as coordenadas de uma grandeza vetorial que indicam a direção que ela está apontando, né? Então, nessa minha pergunta inicial, que eu falo, se eu der um passo, eu vou parar para onde? Eu vou parar onde, no caso, né? E aí isso vai depender da direção que eu der esse passo, né? Então, além do um passo que eu vou dar, para eu saber onde que eu vou parar, eu preciso saber a direção que eu estou apontando e o sentido que eu vou seguir dentro dessa direção. E aí, alguns exemplos de grandezas vetoriais. Um seria a velocidade, por exemplo, né? A velocidade a gente se desloca, por exemplo, aqui 15 km por hora, mais 15 km por hora para uma direção específica, né? A gente não é 15 km por hora, só 15 km por hora, né? Se eu quiser, usando essa definição aqui, né, para definir bem, se eu quiser definir bem uma velocidade, eu preciso dizer o valor dessa velocidade, o módulo dessa velocidade, mas para onde que essa velocidade está indo também, né, para caracterizar. Se vocês repararem, as grandezas escalares elas não têm isso, por exemplo, né? Não existe, sei lá, 40 graus para cima, 40 graus para baixo, ou
50 quilos para a esquerda. Não, né? Essas grandezas elas precisam só do valor numérico delas, né? Do módulo. E aí, bom, dentro das grandezas vetoriais também, algo importante a se notar aqui é que a notação dela a gente vai representar sempre como sendo uma letra de algum relacionado à grandeza física, né? Então, por exemplo, velocidade a gente usa V, e a gente vai representar com essa setinha aqui em cima do V, para representar que isso daqui é um vetor. Então, sempre que vocês virem alguma letra que ela tem uma seta em cima dela, uma flechinha, isso significa que aquilo é uma grandeza vetorial, né? Que aquilo é um vetor. Então, isso serve para identificar, né? Para diferenciar grandezas escalares de grandezas vetoriais. E aí, aqui, né, velocidade, a gente tem a unidade associada, né? Aqui em cada grandeza eu coloquei a unidade associada a essa grandeza, né? Então, aqui nas grandezas vetoriais também tem, além da sigla delas, né, do símbolozinho, tem a unidade de cada uma, né? Então, velocidade é uma grandeza vetorial, força é uma grandeza vetorial, né? Força eu empurro as coisas, eu empurro elas em um determinado sentido, né? Deslocamento também, igual esse exemplo que eu dei, ele acontece, além do módulo dele, do tamanho do deslocamento, ele acontece em uma direção, né, específica. Bom, e aí falei, vetor isso, vetor aquilo, então, que caralhos é vetor, né? Vamos definir bem aqui o que é vetor. Bom, um vetor nada mais é do que um ente matemático que possui módulo, direção e sentido. Então, o vetor é um operadorzinho matemático que a gente importa lá dos CABA, que ele serve para representar essas grandezas vetoriais, né? Porque elas têm módulo, direção e sentido, e o vetor ele serve para representar isso, né? Então, o vetor ele vai ser uma flechazinha, né? Ela vai ser uma seta e ela aponta em um sentido, ela tem uma orientação, né? Ela aponta e ela também tem um tamanho relacionado a ela, né? Então, essa seta aqui ela tem um tamanho, essa seta aqui é um pouco maior, tem um tamanho, acho que essa seta aqui deve ter o mesmo tamanho que essa, enfim. Então, isso que é um vetor. O vetor nada mais é do que um ente matemático que ele possui módulo, direção e sentido. E aí, bom, o módulo de um vetor vai ser o tamanho daquele vetor. O que é um módulo? O módulo a gente representa por essas barrinhas aqui, e módulo nada mais é que o tamanho de alguma coisa. Então, o módulo ele vai ser sempre positivo e ele serve para indicar qual é o tamanho completo de alguma coisa, qual é o valor numérico daquilo. Então, por exemplo, o módulo de A, digamos que, eu acho que dá para ver o quadriculado aí, né? Mas esse A aqui, por exemplo, ele tem 4 quadradinhos aqui de tamanho. Então, o módulo desse vetor A, ele vai ser de 5 unidades. E aqui eu não tenho uma escala definida, né? Uma unidade definida, então aqui eu botei 5U para representar esses quadradinhos aqui, né? Então, cada quadradinho é uma unidade. Mas se fosse um vetor velocidade, por exemplo, o módulo ele teria a unidade daquela grandeza. Então seria, sei lá, 20 km por hora, né? Que seria o valor do módulo daquela velocidade. E aí, além disso, só para ressaltar aqui, vocês estão vendo a diferença entre isso daqui e isso? Isso daqui representa um módulo do vetor, então isso daqui é só o tamanho dele. Lembra que um vetor ele tem 3 informações, né? Módulo, direção e sentido. Então, aqui, como ele não tem a seta em cima, tá vendo? Isso daqui representa só um módulo do vetor. Então, quando eu tiver só uma letra, por exemplo, isso daqui é um módulo de alguma coisa, é um módulo de um vetor. E se eu tiver a setinha aqui em cima, eu estou dizendo que isso daqui é um vetor. Então, ele, além do módulo, ele tem a direção e sentido. Então, por isso que quando a gente pega aqui um módulo de um vetor, a gente vai ter exatamente só a letra aqui, né? E isso representa o módulo, que vai ser de 5 unidades. Então, só para se atentar a essa diferença de quando a gente tem escrito desse jeito aqui, que isso daqui representa um vetor, que tem módulo, direção e sentido, e quando está escrito dessa maneira aqui, que é um módulo de um vetor, né? Vocês estão vendo isso aqui, as duas barrinhas. Então, é um módulo de um vetor, que está aqui no meio, e o módulo desse vetor é de 5 unidades. E aí, além do módulo, o vetor ele vai ter direção.
E aí a direção ela serve para representar o eixo que aquela coisa se movimenta. Então, pode ser tanto, por exemplo, lá na horizontal, ou vertical, diagonal. A direção ela é a reta que corta esse eixo, né? Então, a direção ela serve para representar o eixo em que aquele vetor está. E aí o sentido, ele é a direção. É, fui redundante agora, não. O sentido é onde, dentro dessa direção, o vetor aponta. Então, na horizontal aqui, por exemplo, eu posso ter um vetor que ele aponta tanto na esquerda quanto para a direita aqui, né? Então, o sentido ele serve para dizer a direção em que esse vetor ele vai apontar. Então, essa basicamente é a diferença entre direção e sentido, né? Direção é a reta de algum eixo e o sentido é o lado que o vetor ele vai apontar dentro dessa direção. E aí tem que se atentar que são coisas diferentes, né? Direção e sentido. Geralmente na linguagem popular, direção e sentido querem dizer a mesma coisa, né? Sei lá, se eu peço informação de como chegar em algum lugar, a pessoa vai falar, não, pega esse sentido aqui, vira tal direita, ou pega essa direção aqui e vai para lá. Mas na linguagem técnica a gente precisa diferenciar que sentido vai ser o lado em que o vetor ele aponta e a direção é a reta que corta, né? O eixo que corta aquele determinado deslocamento. E aí, bom, para a gente caracterizar um pouquinho melhor vetor, para a gente começar a nossa análise, a gente pode começar simplesmente comparando os vetores entre si. Então, primeiramente, primeiro tipo de vetor que a gente pode comparar são vetores iguais. E o que são vetores iguais? São vetores em que eles são iguais tanto em módulo, quanto direção, quanto em sentido. Então, lembra que um vetor ele é sempre caracterizado por essas três informações, né? Módulo, direção e sentido. Então, se eu quiser... então, para dois vetores eles serem iguais, eles precisam ser iguais nessas três informações, né? Então, se eu for analisar esse vetor A e esse vetor B aqui, eles os dois possuem o mesmo tamanho, né? Se vocês veem aqui, eles começam e terminam com o mesmo tamanho aqui. Os dois eles estão na direção horizontal, né? Os dois eles são dá para ver que os dois vetores eles são paralelos aqui, né? Os dois eles estão na direção horizontal e os dois eles apontam para a direita aqui, né? O sentido deles é para a direita. Então eles têm tanto o módulo deles quanto a direção quanto o sentido eles são iguais. Então nesse caso a gente pode dizer que o vetor A, estão vendo que eu representei ele com a setinha aqui, então isso aqui quer dizer que é o vetor A, ele vai ser igual ao vetor B. E aí a gente só pode falar que um vetor é igual a outro vetor quando ele é igual, né, nessas três informações aqui. E aí, bom, agora vetores que têm o mesmo módulo. Se vocês repararem aqui, esses três vetores, eles têm o mesmo tamanho, mas eles estão apontando para direções diferentes, né? Esse A aqui ele está na horizontal, o B ele está na vertical e esse C aqui ele está na diagonal, né? Então, lembra que para os vetores ser iguais eles têm que ter todas as informações iguais? Nesse caso aqui ele só tem o mesmo módulo como iguais, né? Então, eu não posso dizer que A vai ser igual a B. Então, eu vou dizer que A é diferente de B, porque por mais que eles tenham o mesmo tamanho, eles estão apontando em direções diferentes, né? Então, eles não são o mesmo vetor. Então, A vai ser diferente do vetor B, que é diferente do vetor C. Só que, lembrando dessa nossa parte inicial aqui, né? O módulo de um vetor é o tamanho dele, né? Então, se a gente passar simplesmente o módulo desses vetores aqui, eu vou poder dizer que o módulo deles é igual, porque o tamanho deles é igual, né? Então, é isso que está escrito aqui, né? O módulo desses vetores é igual, então A vai ser igual a B, que vai ser igual a C, só que só o módulo deles, né? Só o tamanho. Os vetores eles continuam sendo diferentes, porque a direção e o sentido deles são diferentes, né?
mas ao mesmo tempo, como esses vetores têm o mesmo tamanho, eu posso dizer que o módulo deles é igual, né? E aí, bom, além disso, a gente vai ter vetores opostos. Quando eu tenho um vetor oposto, eu estou dizendo nada mais que eu tenho um vetor que ele tem o sentido do outro vetor. Então, quando eu tenho um vetor oposto a outro, significa que esse vetor ele tem a mesma direção, mas ele tem um sentido oposto. E aí, quando um vetor ele tem um sentido oposto, eu posso representar ele como sendo menos. Então, se eu tenho um vetor b, por exemplo, e eu escrevo o inverso desse vetor, o menos esse vetor, então eu vou ter o inverso desse vetor, né? Então, se, por exemplo, eu fosse escrever aqui o inverso de b, seria um vetor que ele apontaria nesse sentido aqui. Então, vetores opostos nada mais são do que vetores que eles têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Então, se eu tenho um vetor ele é menos o vetor original, significa que esse vetor está apontando no sentido oposto. Né? Quando eu coloco o negativo, eu estou trocando o sentido do vetor. Então, menos um vetor b, ele vai ser o mesmo vetor, só que no sentido oposto. Né? Então, se eu for analisar primeiramente só esse vetor a com o vetor b aqui, eles não são iguais, né? Eles têm um tamanho igual, então, primeiramente, eu posso dizer que um módulo deles é igual. Porque nesse caso aqui, o sentido deles é diferente, então eles não são iguais, né? Eu não posso dizer que eles são iguais porque uma dessas informações, né, o sentido deles é diferente. Então, os vetores eles não são iguais. Mas, primeiramente, o módulo deles é igual, então é isso que eu estou dizendo aqui, né? O módulo de A é igual ao módulo de B. Só que A é inverso de B, não é? Então, se eu pegar menos B, eu estou invertendo B, o B passa a ter a mesma direção que A. Então, eu posso dizer que A é igual a menos B. Porque A e B são inversos, são opostos, né? Então, se eu pegar A então, se eu pegar A, eu posso dizer que ele vai ser igual ao inverso de B, né? Porque se eu tenho o A apontando nessa direção aqui, o B apontando nessa direção, se eu inverter o B, ele vai passar a ter o mesmo sentido que A, né? Então, quando eu tenho vetores que são opostos, eu posso dizer que o vetor A ele vai ser igual ao negativo do vetor B. Porque quando eu coloco menos do lado de um vetor, eu estou invertendo o sentido desse vetor. Então, são vetores opostos, um vai ser igual ao negativo do outro, né? Então, eu posso estabelecer essa relação de igualdade aqui entre os vetores opostos. E, para finalizar, eu vou ter aqui os vetores proporcionais. E aí, por último, a gente vai ter as grandezas proporcionais, né? E aí, lembrando nossas aulinhas anteriores, que são grandezas proporcionais? Grandezas proporcionais são grandezas que elas se relacionam por intermédio de uma grandeza de proporcionalidade. Então, se a gente for analisar aqui, por exemplo, o A e o vetor B, eles são iguais aqui por meio da constante de proporcionalidade 2 aqui, né? Então, o B ele é 2 vezes o A. Então, se vocês separarem, esse vetor A aqui, eu estou multiplicando ele por 2 para ele ter o mesmo tamanho que B. Então, tem duas coisas que é importante ressaltar aqui. A primeira é essa relação de proporcionalidade entre os vetores, né, que eu posso escrever eles relacionados com base em uma constante de proporcionalidade, né, nesse primeiro caso aqui que a gente está vendo, 2. E aí o outro é o ponto de multiplicação de vetores por escalar. Então, por exemplo, se eu estou multiplicando um vetor A por um escalar, por exemplo, por 2 aqui, quando eu multiplico um vetor por um escalar, eu estou multiplicando o módulo daquele vetor. Então, se eu tinha um vetor A e aí eu multiplico ele por 2, eu vou passar a ter 2A. Então, 2 vezes o A vai ter o dobro do tamanho de A, né? E aí, no caso, vocês estão vendo que aqui agora esse 2A, né, que é esse produto aqui, ele passa a ser igual ao B. Eles passam a ter o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Então é isso que eu quero ressaltar aqui, né? Essa proporcionalidade entre os vetores
e o fato de que eu posso multiplicar os vetores por escalares, né? E aí o resultado dessa multiplicação vai ser exatamente o módulo do tamanho do vetor, né? E multiplicado por esse determinado escalar. E aí, bom, 2A é igual a B, e aí a relação com C, ela é a mesma, né? A gente multiplica por 2 também, porque C é metade de B, né? Então, 2 vezes o C vão ser... eu preciso multiplicar o C por 2 para ele ter o tamanho do B, né? Então, eu multiplico ele por 2 aqui. Só que, além disso, o sentido dele está trocado, não é? Então, eu tenho que multiplicar ele por menos 2. Lembrando desse nosso exemplo que a gente acabou de ver aqui, quando eu multiplico algum vetor, quando eu coloco um menos do lado de algum vetor, eu estou invertendo o sentido dele, né? Então, se eu multiplico um vetor por menos 1, eu estou invertendo o sentido daquele vetor. Se eu multiplico ele por menos 2, eu estou invertendo o sentido dele e dobrando ele, né? Então, no caso, o C aqui, ele vai ser vezes menos 2, porque eu tenho que inverter ele para ele ter o mesmo sentido que B, e eu tenho que dobrar ele também, né? Então, o B ele vai ser igual ao dobro de C. É isso, galera, a aulinha de hoje. Se tiver alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Caso não tenham dúvidas, vai ter as playlists de exercício aí. Eu acho que quando eu soltar esse vídeo ainda não vai estar configurado isso, mas dependendo de quando você estiver vendo, vai estar configurado. Então, ó, dá uma olhadinha aí. Deve ter tanto a playlist do conteúdo completo, quanto os playlists de exercícios. Deve ter... eu vou gravar uma aula de exercício para cada aula de conteúdo. Então, deve ter um exercício associado a essa aula aqui também. Então dá um confere lá, vê se já foi postado, se não foi, dá uma olhadinha depois que eu devo estar postando aí logo mais. É isso, tamo junto. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, é nóis.